receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E agora, pessoal, é hora do nosso quadro Mundo do Trabalho. E hoje vamos falar sobre a importância do feedback nas relações de trabalho. E, para tanto, nós recebemos aqui no nosso sofá novíssimo a nossa querida Mônica Holk. Novíssimo Mônica, e lindo, né? Você viu? Gostou? Nossa, eu amei. O que você achou da nossa casa nova, Mônica? Olha, eu acho que a questão da melhoria contínua, né? Tá ficando cada vez melhor. Ficou lindo o cenário. Parabéns. Nós agradecemos e agradecemos a você porque você faz parte também aqui do De Tudo Um Pouco e cremos que a Fabiana Visacro, quando preparou, idealizou, sonhou, ela também pensou no quadro Mundo do Trabalho. Ai, que bom. Né? Gostei bastante. Mônica, falar sobre o feedback, a importância, o que é o feedback e qual a importância do feedback dentro da empresa? Pois é, o pessoal fala muito feedback o tempo todo, né? E muitos têm medo do tal do feedback, mas o feedback ele nada mais é do que um retorno sobre o seu desempenho e sobre aquilo que você está fazendo. Então ele nada mais é do que um diagnóstico ou uma avaliação mesmo daquilo que você está fazendo com pontos de melhoria se necessário. Então, normalmente é uma conversa que muitas pessoas temem, mas é uma conversa extremamente saudável, porque é exatamente o feedback que faz o profissional crescer. Né? Essa conversa e esse feedback, Mônica, ela revela, ela tem como proposta também revelar o nível de confiança, de segurança e de um estreitamento dentro da relação de trabalho entre gestores, colaboradores e até mesmo entre colegas, né? É, exatamente. Muitas vezes a gente tem medo de dar e receber feedback. Mas, na verdade, quando nós atingimos esse ponto, né, de maturidade, que nós conseguimos realmente ouvir e falar, as relações elas se tornam muito mais sólidas, muito mais consistentes. Então, quando você cria essa relação de confiança, como você falou, entre o líder e o liderado, e uma confiança baseada na conversa, no diálogo, no retorno, as relações elas são diferentes. Né? Agora, a grande dificuldade é a gente conseguir romper, muitas vezes, o medo que a gente tem de dar um feedback e essa resistência em receber. Eu acho que esses dois pontos são cruciais. Mas aí você disse sobre dessa bilateralidade, né? De dar, talvez, do líder, de falar, de questionar, de confrontar e até de elogiar também, né? Exatamente. Porque não se deve elogiar muito e também não deve criticar muito também, porque a crítica ela tem que ser mais no particular. Aí esse feedback tem que haver também, não tem? Tem. A gente tem um traço que é muito cultural, né? Em algumas culturas eu falo assim, olha, Sérgio, seu trabalho não está bom. Você vai virar e falar, ok, vou melhorar e pronto. Aqui no Brasil é mais difícil. Se eu falasse... Aqui somos mais emocionais, né? Exatamente. E a comunicação não é muito direta. Então, se eu virar e falar assim, olha, isso não está bom não, você vai, ai meu Deus, o que ela pensou ao falar isso? O que está acontecendo? Será que não gosta de mim? Já começa um monte de subjetividade que muitas vezes pode atrapalhar. Então, eu acho que a gente precisa, os líderes, eles precisam ter essa coragem mesmo de dar um feedback honesto, que muitas vezes, na boa intenção de deixar o funcionário motivado, o líder não diz o que tem que dizer. Ou muitas vezes, na tentativa dele ser aceito, no medo da rejeição da própria equipe, ele se torna um líder brando, um líder que acaba se omitindo daquilo que tem que ser feito com medo da resistência ou com medo da não aceitação, porque líder também é gente, né? E tem todo um emocional, todo um sentimento. Então, a gente precisa deixar as coisas muito claras e precisa também criar uma maturidade quem recebe. A pessoa que recebe, ela não pode achar que ela está recebendo por alguma questão pessoal ou porque tem alguma coisa de errado. Nenhum funcionário, ele chega na empresa e ele é perfeito o tempo todo, isso não existe. Então, nada mais normal do que um funcionário precisar de correção de rota, precisar de, olha, não caminha por aqui não, isso que você fez não foi bom, isso é normal, isso é do ser humano. A gente tem que avaliar também as expectativas. O funcionário perfeito não é aquele que nunca erra.
Verdade. Né? Mas é aquele que tem a capacidade de se reinventar. Agora, só se reinventa, só melhora quem sabe onde está errando. Que ali tem um ponto de partida, né? Exatamente. E a questão, e por outro lado também, a questão do elogio, né? Elogios honestos, sinceros. Se tá bom, fale que tá bom. Porque também é uma forma da pessoa saber assim, olha, é por esse caminho que eu devo andar. Até também numa perspectiva, né, Mônica, de até poder melhorar o que tá bom. De buscar aí, de colocar uma palavra tão comum, né? Excelência aí no trabalho. Porque só tá bom também não basta. Não é verdade? E às vezes o que é óbvio para mim não é óbvio para você. Então, às vezes o líder pensa assim, não, obviamente ele sabe o que tem que ser feito. Não. Se o líder não pontua aquilo que ele realmente gosta e aquilo que realmente precisa ser melhorado, isso não é óbvio. Porque acontece uma coisa muito interessante. As pessoas, elas tendem a avaliar os outros pelo que elas veem, pelo resultado. Mas elas tendem a avaliar a si próprios pela sua intenção. Então, na hora de eu te avaliar, por exemplo, eu vou avaliar em cima do que eu estou vendo, do seu resultado, daquilo que você realmente está entregando. Mas na hora quando chegar a hora de eu me avaliar, a minha tendência é de avaliar pela minha intenção. Não, eu tentei ser boa, eu me esforcei, eu tinha uma boa intenção. Então, normalmente nós somos muito mais condescendentes e muito mais... nós temos uma visão um pouco mais turva com relação ao nosso próprio desempenho. Isso vale para todas as áreas de nossas relações. Por exemplo, no casamento também é assim. Exatamente. A gente julga com o nosso pior e nos julgamos com o nosso melhor. Exatamente. Então, isso também vai para o âmbito empresarial também, né? Isso, aí como é que você corrige? Deixando tudo muito claro, saindo da subjetividade e entrando num campo mais objetivo. E feedback, ele pode ser uma conversa, mas muitas vezes uma avaliação de desempenho é uma forma de feedback, ou seja, está ali muitas vezes de forma numérica, de 1 a 10, né? O quão eu estou indo bem, ou onde, em que pontos eu preciso melhorar. Então existem várias formas de feedback. Agora, o feedback, ele tem que ser visto como um instrumento de crescimento profissional das pessoas. A gente não pode abrir mão do feedback. Agora, Mônica, considerando a sua própria posição enquanto uma líder, empresária, uma gestora, qual seria a dica, então, para que numa reunião de feedback, esse ambiente de defesa, ele seja, vamos dizer assim, eliminado, seja esse ambiente de cuidado mesmo, de tratamento e de objetivos, né? Que a empresa tem ali, o objetivo principal é a empresa, não é o pessoal. Eu até trouxe um vídeo que tem um exemplo muito interessante. Vamos assistir? Que eu acho que Então ele vai vamos assistir agora. Quero mostrar a vocês 2 exemplos de como a linguagem pode construir, mas também destruir um feedback. No primeiro exemplo, temos a frase: percebo que você vive se comunicando por e-mail com o cliente e faz mudanças sem nos avisar, o que acaba nos desviando do objetivo. Perdemos 2 prazos na semana passada por causa disso. Nesta sentença, você percebe que é uma percepção, que entregamos o caso específico e damos as consequências desse ato indesejado. É claro, é direto e muito melhor do que simplesmente dizer: você não sabe trabalhar em equipe, que é agressivo, não é informativo e não promove a mudança. Outro exemplo. Percebi que você atropelou o trabalho do João quando cobrou a resposta antes do tempo que vocês haviam combinado. Há clareza, há um caso específico, há um exemplo que pode facilitar a compreensão do feedback. Já a frase, você é muito ansioso, definitivamente, não é bom. Aliás, o que pode fazer é causar mais uma ansiedade. Que legal. Ali, Mônica, dentro desse vídeo que nós vimos ali, o líder ele tem que ter toda essa percepção até do sentido do funcionário e da pessoa. Porque, como ali foi dito, você é ansioso. É uma avaliação mais do que profissional, é até pessoal também, não é? Ali você está dando um diagnóstico, né, de um comportamento
E é ansioso por quê? Como? O que é ansiedade? Ansiedade é uma coisa boa? A maioria das pessoas fala que tem defeito nas entrevistas, fala, qual que é o seu defeito? Ser ansioso. Como se a ansiedade fosse uma coisa assim, tolerável. Fica muito no ar, eu não sei onde que eu tenho que melhorar. Agora, se eu pontuo assim, olha, você não esperou o prazo terminar e interrompeu o seu colega. Aí é diferente. Eu sei exatamente. A comunicação ela foi ampla. Exatamente. Foi estabelecido um ponto de partida, né, para que aquele objetivo ali seja alcançado futuramente. E eu sei onde que eu preciso melhorar. Né? Porque se eu falo ser ansioso, eu vou ficar assim, meu Deus, mas que horas que eu fui ansiosa? O que que eu fiz? Então a gente tem que ter sempre um caso concreto. Né? Então um bom feedback, ele coloca fatos concretos e ele deixa claro um plano de ação. Então, olha, você precisa melhorar nisso, mas eu quero que seja feito dessa forma. Então, já vem com uma carga de correção, de instrução também. Se a pessoa fez errado, como que ela pode fazer certo da próxima vez? E uma coisa que é muito importante também é observar a capacidade da pessoa de receber o feedback. Algumas pessoas, por perfil mesmo, elas têm uma facilidade muito maior. Então você pode chegar e falar assim, ah, Mônica, hoje não gostei do programa não, você não falou direito. Ok, meu perfil comporta isso. Agora, uma mesma pessoa, se você falar a mesma coisa, ela pode reagir de uma forma completamente diferente. Porque são pessoas mais sensíveis, então você precisa também ficar atento qual é o tipo de pessoa que você está dando feedback e qual abordagem você vai usar. É a sensibilidade do líder, a gente volta nisso. Né? Exatamente. E tem umas dicas, né? Por exemplo, às vezes a pessoa recebe feedback assim, ó, com o corpo assim, aberto, vamos lá. Ela está aberta. Às vezes a pessoa fica assim, ó, fica se protegendo, né? O corpo da pessoa está falando que ela está ali se protegendo o tempo todo e ela vai... está fechada às vezes para aquilo. Exatamente. Então você consegue, o corpo da pessoa também vai mandando alguns sinais que você pode ajudar. Então, opa, tô pegando muito pesado, então deixa eu, de repente, dar um reforço positivo para que essa pessoa se sinta mais confortável. Mas não interessa a técnica, a abordagem que você vai usar. O feedback ele sempre tem que terminar com a esperança de dias melhores. Ou seja, não tá legal, mas você pode acertar dessa forma. Ou seja, uma oportunidade de melhoria. Uma das funções ou da importância do feedback, Mônica, é também avaliar as relações de conflito no processo produtivo, na produção da empresa? O feedback ele pode ser muito amplo. Algumas pessoas acham que o feedback é coisa só para RH, né? Que quem tem que dar o feedback é o RH, ou então muitos gestores às vezes acabam entregando para o RH. Mas o feedback, gente, é um instrumento de trabalho para o dia a dia, de um colega para outro colega, às vezes também de um funcionário para o seu gestor, líder também precisa de feedback, isso é muito interessante. Então, quanto mais você faz o feedback um instrumento de uso contínuo, mais ele vai se azeitando nas diferentes funções e nas diferentes dinâmicas de trabalho. E quanto mais feedback, maior a transparência das relações. E quanto mais feedback bem feito, né, objetivo, pontual, mais a dinâmica das relações ela começa a ficar mais saudável. Porque as pessoas se sentem seguras. Parece que no primeiro momento o feedback, ninguém gosta de ouvir assim, isso não está bom. Naquele primeiro segundo não é uma boa notícia. A Bíblia nos diz, né? Exatamente. Que a disciplina, no momento em que ela é exercida, ela não produz motivo de alegria, sim de tristeza. Mas se ela for assimilada, vai dar bons frutos. Exatamente. É necessário passar por isso. Né? E Deus repreende aqueles que Ele ama. Ama, exatamente. Da mesma forma que uma empresa dá feedback em quem acredita. Eu não vou gastar meu tempo dando feedback em quem eu acho que não vai melhorar, em quem eu acho que não é bom, em quem eu acho que não vale a pena. É a cobrança de quem pode dar. Exatamente. Então, quando você recebe um feedback, encare isso como, opa, a empresa acredita em mim, a empresa está investindo ali o tempo dela para o meu aperfeiçoamento. Né? Então, ter essa compreensão de que vai doer na hora, mas que isso vai produzir um crescimento profissional,
Isso é fantástico. E a gente também tem que sair dessa zona de conforto, né, Mônica, de de sermos tão melindrosos. Nós precisamos crescer e o crescimento dói. Alguns dos nossos filhos aí vão passar pela fase aí do crescimento e às vezes o crescimento vai doer para eles, que a dor do crescimento, os ossos ali crescendo, isso traz dor. E a gente tem que trazer isso também, assimilar com essa mesma vontade dentro da nossa empresa. Muitas vezes a gente percebe assim, pessoas já com anos de experiência profissional totalmente imaturas, incapazes de receber um feedback ou de ter uma mudança de comportamento, porque foram pessoas que não desenvolveram essa capacidade de amadurecer baseado na correção daquilo que não estava bom. As pessoas se tornam inflexíveis, se tornam pessoas difíceis de relacionar. Então, quanto mais você recebe o feedback e treina essa capacidade de absorver o feedback, mais você está caminhando em direção a uma maturidade. Então, isso é um caminhar, é uma jornada. Então, cada feedback que é dado nessa jornada, você está chegando mais próximo do seu alvo, que é se tornar um profissional maduro, bem-sucedido e mais completo. Isso é muito bom. Eu me lembrei que você falando, né, a gente caminha aqui para o encerramento do nosso bate-papo, Mônica, mas me veio aqui à mente aqui o filme A Espera de um Milagre, com o Tom Hanks. Aquele funcionário ali da penitenciária, aquele baixinho, que era todo melindrosinho, ninguém podia falar nada. Olha, eu vou falar com meu tio, que é diretor e tudo. Torna-se aquela pessoa, né? A pessoa é o intocável, né? Intocável. Ninguém conversa, ninguém chega perto. Insuportável até, né? Insuportável, né? Com o tempo, essa pessoa vai só, ao invés de crescer o seu raio de atuação, ela só vai reduzindo. Até que ela se vê num cubículo dentro de um labirinto e ela não tem mais como sair dessa situação. Então, eu recomendo fortemente que as pessoas se abram mais ao feedback e que elas cresçam e aumentem essa capacidade de receber o feedback, porque é isso que vai aumentar as possibilidades. Que legal. Agora, então, Mônica, queria que você desse as dicas aí. Isso. Essa dica aí, hoje você trouxe um livro para nos apresentar. Trouxe um livro que é para líderes, gestores, dicas de feedback. É um livro muito fácil de ler. Deixa eu só pegar aqui e mostrar ali na câmera 2 aí, pode falar. Mas ele vai pontuando, né, sobre os medos, sobre a forma correta de falar, o que se deve evitar, qual que é a tendência da pessoa, em como ela deve receber o feedback. É muito gostoso de ler e muito prático. Muito obrigado, Mônica, pela participação aqui. Eu que Mais agradeço. uma vez, o quadro Mundo do Trabalho cada dia melhor para você, querido telespectador. E hoje a dica é exatamente essa aí, ó. Dicas de feedback, a ferramenta essencial da liderança. Mônica, aqui está o seu livro. Uma vez mais, brigadão por estar aqui com a gente. Mais uma quarta-feira aí de instrução pessoal de casa. Volte sempre. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.